Vamos fazer uma revisão do conteúdo de frações, números decimais e porcentagem. Avisando logo de antemão que, como vai ser um assunto inteiro por completo, não vai ser dividido em aulas, então talvez possa ser um pouco longo. Mas eu vou tentar diminuir o mais breve possível que eu puder do assunto e pegar as principais dúvidas, né, geradas por esse assunto. Vamos iniciar aqui. Coloquei uma tela branca para poder eu escrever nessa tela. Vamos lá. Nós começamos com fração, né? A gente tem a fração 5 sobre 10. Pronto. Nós sabemos que isso aqui é uma fração. Numerador, denominador. Também isso é uma fração. 1 sobre 10. Quando você fala de fração, nós já estudamos sobre esse assunto de frações, né? Quando nós falamos de frações e decimais, estamos falando de como transformar um número fracionário em um número decimal. E aqui, no momento, vamos trabalhar com números que tenham em sua base 10, 100 e 1000. Então, como é que funciona? Se você tem 5 sobre 10, 5 sobre 100 ou 5 sobre 1000, então, para você transformar esse número, você vai ter que dividir 5 por 1000, 5 por 1000, 5 por 100 e 5 por 10. 1 por 10, porque essa barrinha aqui que você vê, ó, essa barra, ela é um símbolo de divisão. Só que você está colocando como fração. Por isso que a divisão fica, como posso dizer, em pé, né? Fica uma divisão em pé. Então, daqui você vai dividir para transformar qualquer número em fração em número decimal. Você faz essa divisão. E como estamos trabalhando com base 10, não existe a necessidade de você armar uma conta de divisão e fazer isso. Você pode simplesmente fazer pelo método das casas, esquerda e direita. Como assim, professor? Por exemplo, você tem 1 sobre 10. Então, a primeira coisa que você faz é colocar o número, o numerador. 1, que é o que eu tenho. 1, tá aqui, coloquei ele. Depois você vai contar pelo tanto de zero que ele apresenta no denominador. Quantos zeros eu tenho no denominador? 1 zero. Então, isso quer dizer que eu vou pular uma casa. Então, todo número, nós sabemos que a vírgula, quando vamos começar uma divisão, a vírgula está bem aqui, ó, nesse ponto. Quando vamos começar uma multiplicação, esse lugar muda, mas estamos falando por enquanto por divisão. Então, 1 dividido por 10 seria a vírgula começando daqui, 1 zero, pulo uma casa. Se eu pulo uma casa, essa vírgula vem parar aqui. Né? Se eu coloquei a vírgula, é obrigatório eu colocar um zero depois. Se você colocar a vírgula, é obrigatório colocar esse zero depois, para ficar 0,1. Então, você acabou de transformar 1 sobre 10 em 0,1. Vamos fazer aqui esse 5 por 1000. Mesma coisa. Primeira coisa que você faz, coloca o numerador. Agora você vai ver quantos zeros eu tenho na minha base, no meu denominador. 1, 2, 3. Minha vírgula está bem aqui, né? Então você conta, ó. 1, 2, 3. Onde parou minha vírgula? Nesses espaços que ficaram, eu completo com 0. Não pode ficar vazio, né? E olha aqui, ó. Depois da vírgula é obrigatório ter o quê? O 0. Então a resposta é 0,005. E assim você faz qualquer divisão que tenha a base 10, 100 ou 1000. Continuando. A partir daí nós estamos trabalhando agora com números decimais. Então você tem alguns números decimais. Tem 13,5, você tem 13,05,
você tem, vamos ver, 234,205 e tem 234,250. Muito bem. Temos aí números parecidos, muito parecidos, para a gente trabalhar aí os números decimais. Dentro dos números decimais, também temos que reconhecer quem são os valores maiores e os valores menores. Por exemplo, eu tenho esses dois números, tenho 13,5 e tenho 13,05. Como eu descubro quem é o maior e quem é o menor? Só um minuto, só voltar aqui. Deixa pra lá, vamos lá. 3,5 ou 3,05? Prestem atenção. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar os dois com o mesmo tanto de números. É a maneira mais fácil que eu tenho de explicar isso para vocês, é deixar o número com o mesmo tanto de números. Esse 13,5, que é esse aqui que eu estou fazendo, ele tem o mesmo tanto de número que esse 13,005? Tem ou não tem o mesmo tanto de número? Não tem. O 13,05 tem uma a mais que ele, na verdade. Então, o que você faz? Se ele tem uma a mais que ele, professor, como é que eu vou deixar eles iguais? Simplesmente você completa com 0 o que está faltando. Porque, empiricamente falando, o 0 é um número neutro. Se ele é um número neutro, não vai influenciar colocar um 0 a mais ou a menos depois da vírgula. Depois da vírgula, esse 0 não vai influenciar no quesito, porque esse 0 já existia aqui, ele só não foi colocado. Só estava implícito, mas ele já existia ali. Pronto. Agora, então, 13,50 e 13,05. Qual é o maior, gente? Gente, o que vocês vão olhar? Vocês vão comparar um por um. Primeira parte inteira. 13. Você começa por aqui, para facilitar seu trabalho. 13. Quem é maior? 13 ou 13? Os dois são iguais. Vamos para o próximo. A parte decimal. Eu tenho 50 e tenho 0,5. Que é a mesma coisa chamar de 5. Quem é o maior? 50 ou 5? 50. Então, quer dizer que o sinal é para cá. 13,5 é maior. E aqui eu tenho 234,205 e 234,250. Do mesmo jeito, pessoal, vamos comparar a parte inteira. 234 é igual, 234 é igual. Vamos agora ver aqui, ó. Eu tenho 205 e tenho 250. Quem é o maior? 250. Estamos chegando na parte que eu quero entrar, mas por isso a gente tinha que revisar esse assunto para que a gente pudesse entrar no próximo assunto. Vamos lá. Agora eu tenho aqui um número decimal. O número decimal é composto por duas partes. Então, 5,2. Essa parte aqui antes da vírgula e essa parte aqui depois da vírgula. Essa parte antes da vírgula é chamada de número inteiro. E essa parte depois da vírgula é chamada de decimal. Eu costumo dizer, para decorar essa parte aqui, essa questão de ID. Um número decimal é um ID. Tem a parte inteira e a parte decimal. Então, como a gente lê esse número? Se é inteiro, então fica 5 inteiros e esse vírgula funciona como um I. Um I. I. 5 inteiros e esse 2, ele classifica como o quê? Decimal. Na verdade, então fica 5 inteiros e 2 décimos. Assim você faz a leitura de qualquer número decimal. Né? A partir daí nós podemos agora entrar no quesito cálculos. Deixa eu só apagar aqui. No quesito cálculos. Como funciona o cálculo de números decimais? A gente tem o cálculo da soma e da subtração. Né? Vamos lá. Qualquer soma ou subtração, você sempre coloca vírgula abaixo de vírgula. Vou repetir mais uma vez. Qualquer soma ou subtração, coloca-se sempre vírgula abaixo de vírgula. Vou dar um exemplo
bem complicado para vocês entenderem de cara como funciona. Eu tenho 2,5, tenho 0,0003, tenho 324,12 e tenho 6. Só 6, nada mais que 6. A pergunta que eu faço para vocês, para a gente facilitar o nosso cálculo, que é a nossa montagem geral do cálculo. Qual é o maior número que eu tenho aqui? Por isso que você teria que ter visto antes a explicação do maior e do menor, na verdade? Qual desses aqui é o maior número? Gente, quando eu falo maior número, você não tem que procurar o que tem a quantidade de números maior. Por exemplo, professor, é esse daqui porque ele tem 0,0003. Não. Você vai procurar a parte inteira. Qual a parte inteira aqui? 2. Então, por enquanto, 2 é o maior. A parte inteira aqui é quanto? 0. Então, 0 não é o maior. A parte inteira aqui é quanto? 324. Então, por enquanto, esse é o maior. A parte inteira aqui é quanto? 6. E 6 não é maior que 324, não é verdade? Então, quem ganhou? 324. Então, vamos pela ordem. 324,12. Próximo número maior? Meu 6, né? Aí, professor, como eu vou colocar esse 6 se ele não tem vírgula? Lembre-se da dica que eu disse. Um número ele sempre vai ter uma vírgula e depois da vírgula sempre vai ter um zero.